Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão online da nossa Igreja Presbiteriana de Monte Sião. E você é bem-vindo a estar acompanhando esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Você pode estar, mesmo aí na sua casa, acompanhando, louvando a Deus com os cânticos, podendo interceder também por esse momento que nós temos passado em nosso país, no nosso estado e também na nossa cidade. Esse é o momento que você tem único para poder estar colocando o seu coração diante da presença do nosso maravilhoso Deus. E nós vamos estar fazendo nesse momento uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade e que essa palavra possa estar ultrapassando as barreiras aí e alcançando cada coração. Nós vamos estar orando então nesse momento. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, por estarmos aqui, podemos estar engrandecendo o Teu nome, podemos estar Te louvando, através das nossas vozes, dos nossos cânticos, e principalmente, ó Deus, da gratidão dos nossos corações. Cada um aqui é grato, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos, pela saúde, pela Tua proteção e pela Tua provisão também, ó Deus, diante das adversidades, ó Pai. Alcance cada irmão que estará assistindo, ó Pai, esse momento de live, ó Deus, e que o seu coração também possa estar sendo restabelecido pelo poder do Espírito Santo. Nós te oramos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. E nesse momento nós vamos estar fazendo a leitura de uma porção da palavra do Senhor, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 12 ao versículo 16. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao 16. E você aí na sua casa, quando estiver acompanhando essa leitura, preste bastante atenção no versículo 14. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O versículo 14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Realmente essa porção da palavra do Senhor fala dos dias que nós temos vivido nos dias de hoje. Sabemos que são tempos difíceis, sabemos que são tempos que temos visto muitas mortes por causa dessa pandemia, e até mesmo tivemos que novamente fechar o templo. Os irmãos estão acompanhando de suas casas, nós estamos aqui apenas quem está na transmissão, o pessoal do louvor e o pastor somente, porque nós estamos pensando na proteção da sua vida aí na sua casa. Então, que você que leu essa palavra, você que acompanhou essa leitura, saiba que se nós clamarmos o nome do nosso Deus, humilhar o nosso coração, orar, buscar a face do Senhor e também converter os nossos pecados, nossos pensamentos, nossas atitudes, tenho certeza que o Senhor estará sarando a terra. Que você faça desse momento de louvor, de cânticos, que nós vamos estar cantando agora, mas canções, que você possa colocar o seu coração nessa mensagem, nessa leitura, sabendo que podemos alcançar, alcançar o coração de Deus, se nós tivermos um coração contrito, um coração quebrantado na presença do nosso Deus. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos, que você mesmo aí da sua casa possa estar acompanhando essas canções, cantando. A letra vai estar aí, creio eu, vai estar transmitida para vocês, e vocês possam estar cantando conosco essas canções.
és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Mas teu amor não falha. E nunca falhará. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Você crê? Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Diga bem alto. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. E essa última canção fala: manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Que realmente, ao cantarmos essa canção, você possa estar confirmando isso no seu coração, a alegria, a certeza de podermos, mesmo em tempos difíceis, temos um Deus que está acima de toda pandemia, está acima de todo firmamento, Ele tem todo o controle nas suas mãos. Você possa crer nisso na sua casa, acompanhando essa canção, que Deus fale ao seu coração e tenha certeza, tempos difíceis temos passado, problemas na saúde, problemas de emprego, mas nós temos certeza que o Senhor, Ele não está de olhos fechados, com as suas mãos escondidas diante do seu povo. Ele está com a sua mão estendida, olhando por cada um de nós. E sabemos que dele vem a fonte de vida. Vamos cantar essa canção, louvarmos ao Deus com mais essa canção.
satisfaço quando estou junto a teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Mais uma vez o refrão. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Nós te agradecemos, ó Pai, de estarmos novamente aqui. Podemos estar louvando, agradecendo o teu nome, ó Deus. E nós queremos levantar um clamor, ó Deus, por toda essa nação que sofre, ó Deus, que tem padecido por essa doença, ó Deus. E nós te pedimos, ó Pai, a misericórdia do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, do Senhor. Nós temos sede do Senhor, ó Deus. Precisamos que o Senhor, Pai, possa estar mandando a providência, ó Deus, para cada irmão que está no leito de hospital, ó Deus, que estão nas UTIs, ó Pai, mesmo sabendo que as UTIs estão lotadas, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar estabelecendo, ó Pai, possa estar curando a nossa terra, curando a nossa nação, ó Deus, que nenhuma vida mais se perca, ó Deus, por causa dessa doença, ó Deus. Nós confiamos no Senhor, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, ó Deus, nossos familiares, ó Pai, a nossa cidade, ó Pai, o nosso país. Nós pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, repreenda, ó Pai, esse mal que está assolando a terra. Que o Senhor possa estar, ó Pai, impedindo, ó Pai, a ação desse vírus, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, confiamos no Senhor, que dias melhores o Senhor ainda vai dar para o seu povo, ó Pai, para o seu povo que ainda clama pelo Senhor, espalhado por toda a terra, ó Deus. Nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante do teu altar. E nesse instante também, ó Deus, nós colocamos a vida do pastor Ari, ó Deus, ele que tem a sua palavra, ó Pai, preparado pelo Senhor, ó Deus, em seu coração. E nós te pedimos em nome de Jesus, venha falar conosco, fale também com nossos irmãos, ó Deus, em nome de Jesus, que está na sua casa, que está no seu aconchego, ó Deus, ouvindo essa palavra, que essa palavra possa estar sendo impactada, Pai, em cada coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, que você mesmo aí na sua casa creia nessa palavra. Amém, Marcelo. Deus abençoe. Pessoal da música que está aqui de prontidão sempre, pessoal da imagem, do som, é tanta coisa que para que nós possamos visitar a sua família, para que nós possamos transmitir o nosso culto online. É tanta gente que se envolve. Nós estamos em 10 pessoas aqui na igreja ao todo, no templo,
A Igreja Presbiteriana Independente fica no sul de Minas Gerais, próximo à cidade de Águas de Lindóia, que é São Paulo. E é muito bom podermos transmitir nosso culto online e podermos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus e compartilhar na sua casa a palavra do Senhor. Louvamos a Deus. Como o Marcelo já falou anteriormente, nós vivemos um tempo de pandemia da Covid e um agravamento em todo o Brasil. Hospitais estão sobrecarregados, uma fila imensa de pessoas que precisam de uma UTI, que precisam de um leito do hospital e não estão conseguindo. Oramos pela misericórdia de Deus. E com isso tudo que está acontecendo aqui em Minas Gerais, o governador Romeu Zema decretou que todo o estado se encontra na zona roxa da pandemia da Covid. Isso significa que tudo está fechado, inclusive os templos em Minas Gerais, e foi liberado para que fizesse uma transmissão online aqui na igreja, reservando os devidos cuidados e o tempo, reduzindo o tempo de transmissão. É isso que nós estamos fazendo. Orem para que as igrejas obedeçam às decisões, todos os líderes cristãos possam proteger as suas ovelhas, o rebanho que é confiado pelo Senhor. Irmãos, antes da gente ministrar a palavra de Deus, eu quero confirmar um pedido. Nessa comércio fechado, muito desemprego, tem surgido muitas famílias que estão passando por necessidades. Não são famílias da igreja, obviamente, poderia até ser, mas não são. E umas pessoas que estão sabendo, vizinhos que são da igreja, que ficam sabendo e nos procuram, e estamos procurando socorrer a todas as famílias com todo cuidado, com todo amor, com todo zelo. Por isso, eu quero deixar aqui uma pastoral para todos, e essa pastoral se refere a prestar socorro. Quando Jesus chamou os seus discípulos, uma grande multidão estava com ele, e os discípulos então diziam para Jesus, aconselhavam: despede essa multidão, Senhor, porque para que eles vão comprar comida em algum lugar, não temos como sustentá-lo. E Jesus disse: o que tem aí? Alguém disse: olha, tem um garoto aí que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou todo mundo assentar-se como que para uma grande refeição, e aquilo era no mínimo estranho naquele momento. Mas naquele momento Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes, provavelmente trouxeram um cesto, e diz que ele abençoou e ele começou a repartir. Repartir e repartir. Ele não multiplicou pães e peixes. Diz o texto que ele repartiu. E ali, com aquele momento que ele repartiu, aquele alimento serviu para cuidar de 5.000 pessoas. Na Bíblia só conta homens, mas fora as mulheres e crianças, eu acredito que uma multidão em torno de 10 a 15 mil pessoas estava ali presente. Se alimentarem, ainda sobrou comida. Porque essa é a misericórdia, é o exercício de misericórdia, é Jesus fazendo misericórdia. Então, o desafio é a igreja fazer o mesmo. Você não vai acabar com a fome do mundo, mas se você quiser contribuir trazendo alimentos. Bom, nós vamos divulgar agora o endereço, é o endereço da Malharia Salzane, a malharia do nosso irmão presbítero Altair, e o endereço está aparecendo aí na sua tela. Você tem alguma doação, uma cesta básica, um alimento, leva lá. Se quiser trazer na igreja, é de quarta até sexta, sempre no horário comercial. O nosso irmão Diácono Enoque está aqui, ele pode receber também, se você preferir trazer na igreja. Tá bom, se você quer fazer uma doação em dinheiro para comprar alimentos, nós estamos divulgando aí o número da conta da igreja, só que você deve comunicar que aquela oferta é especificamente para ajudar famílias com alimentos, né? Então avise ou a mim ou a tesoureira da igreja,
e o número da conta da igreja também está aparecendo aí. Esse é um momento muito delicado. E se Deus está mandando estas pessoas até nós, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade e condições de repartir. Então, que Deus produza no seu coração esse exercício de amor e misericórdia. E eu conto com você neste momento. Muito bem, eu quero conversar com você nesta noite na Palavra de Deus, mas antes nós vamos orar, pedir a direção do Senhor para compartilharmos a Palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, nos ilumine neste momento que compartilhamos esta palavra, que essa palavra encontre no nosso coração um espaço e nos desafie ao momento novo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu estou encerrando a série de palavras que nós íamos ministrando aos domingos, turismo na Ásia Menor. E o objetivo dessa série é analisar as cartas, 7 igrejas do Apocalipse e aplicá-las em nossos dias, a nossa vida atualmente. Por isso eu comecei, algumas semanas atrás, com a igreja de Éfeso, e eu falei um convite à restauração. Posteriormente, aprendendo a viver em meio à dificuldade com a igreja de Esmirna. Depois nós falamos de mantendo-se firme diante das pressões, com a igreja de Pérgamo. E arrependimento, caminho para reavivamento com a igreja de Tiatira, e vivendo em apatia espiritual com a igreja de Sardes. E tivemos um probleminha técnico aqui, acho que um cabo se desligou acidentalmente. Bom, nós estamos falando da série que pregamos, Vivendo em Apatia Espiritual, e finalmente, a semana passada, nós ministramos fidelidade em meio à adversidade à igreja de Filadélfia, baseado em Apocalipse capítulo 3, de 7 a 13. Para a igreja de Filadélfia, não houve nenhum momento de uma reclamação, só elogios para a igreja de Filadélfia. Bom, agora nós vamos continuar, e a última carta está em Apocalipse 3, de 14 a 23. É a carta à igreja de Laodiceia. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes, tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Se pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O tema da palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é: quando deixamos Deus nauseado. É isso mesmo. Quando deixamos Deus nauseado. Eu fico pensando, enquanto eu estava escrevendo esta mensagem, estudando e preparando, quem nunca subiu em um brinquedo chamado montanha-russa e já sentiu aquele friozinho no estômago a ponto de ter aquele friozinho e dá aquela vontade também, aquele enjoo. Ou talvez, isso eu nunca fiz, mas talvez os mais aventureiros gostam de bungee jump, que é aquele negócio de se jogar de algum lugar e ficar balançando. Talvez aquilo também dá um certo, só para os fortes, como dizem os praticantes desse esporte radical. Saltar de paraquedas. Um amigo meu completou 50 anos, pastor, e o sonho dele era saltar de paraquedas. Ele tem um vídeo que ele saltou de paraquedas. Eu confesso que eu tenho uma certa vontade, mas ainda não tive a oportunidade, de fazer uma loucura como essa. Mas talvez você pense num esporte radical como paradrive, que é aquele lá de se pendurar. Aqui na nossa região nós temos muita prática. De vez em quando eu estou em casa no quintal e eu vejo alguns praticantes de paradrive passar muito alto. Provavelmente aqui na nossa região, quem não é da região, tem uma montanha aqui chamada Morro Pelado, que é de lá que eles saltam de paradrive, e os praticantes desse esporte parecem concorrer com os pássaros. Isso deve dar também um certo friozinho no estômago. Aquilo que o povo chama de adrenalina, talvez seja aquele friozinho no estômago, aquela vontade de vomitar, como diz o texto. Eu nasci numa ilha. De vez em quando nós tínhamos uma oportunidade de dar um passeio de barco. Depois, também já fiz isso no Paraná, em alguns lugares, a oportunidade de ir de lancha, de barco, em algum lugar. E o saculejo das ondas do mar também, alguns sentem aquele enjoo, e alguns passam mal, precisam levar casca de laranja para se socorrer. Alguns passam mal até em viagens de avião. A verdade é que alguns causam em Deus esse enjoo espiritual. Alguns vivem uma vida espiritual completamente morna, que causam náusea em Deus. E quando eu digo, quando deixamos Deus nausear, a palavra nausear é causar náusea, enjoo, fazer vomitar. Há pessoas, e essa é a grande verdade, que há cristãos que têm essa capacidade de manter uma vida espiritual tão morna, que causam náuseas a Deus. Deus está com náuseas da sua vida espiritual? Eu faço essa grande pergunta. Bom, quando eu pego esse texto da carta de Jesus para a igreja de Laodiceia, por ser a última igreja, Laodiceia, eu fiz algumas anotações sobre a cidade de Laodiceia. Bom, era um grande centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas daquela região. Lugar de muitos milionários.
era tão rica que no ano 61 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto e reconstruída sem a ajuda do imperador. Rapidamente, eles tinham dinheiro, rapidamente reconstruíram a cidade porque eles tinham condições financeiras. Os habitantes eram muito orgulhosos de sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de nada. Inclusive a igreja vivia essa fé que achava que não faltava nada. Eles chegaram a um nível de prosperidade que Deus ficava de lado. A segunda característica dessa cidade, que era um centro de indústria de tecido. Queridos, quem não conhece a cidade onde nós habitamos, aqui em Monte Sião, basicamente, a população vive em torno da produção de tricô, que são chamadas malharias, que produzem as blusas. E agora justamente começam as vendas, a produção, e as lojas estão fechadas, só tem vendas online, e as preocupações próprias, como todo o Brasil está se preocupando com a economia. Em Laodiceia, também havia uma produção de tecidos, mas era um tecido tão caro que era produzido a partir de um rebanho, que era um rebanho de ovelhas negras. Portanto, a lã que produzia era uma lã negra, muito rara. Mas eles conseguiram apurar esse rebanho e eles produziam sem coloração esse tecido negro, e que era muito caro e muito procurado. Então se vestiam de uma maneira, vamos colocar nos dias de hoje, uma maneira fashion de se vestir. A cidade então era orgulhosa pela roupa que produzia. Era a única que possuía esse tipo de rebanho. Também a cidade era marcada por ser um centro médico. Havia em Laodiceia uma escola para médicos. Dentro da medicina daquela época havia então um treinamento para novos médicos. E eles descobriram um pó frígio que era utilizado para fabricar, era um unguento que era usado para fabricar um colírio para alguns problemas da vista, inclusive a catarata, já naquela época. Era, portanto, uma cidade do ponto de vista médico, uma cidade referencial. Eu vou colocar aqui, então, só para arriscar uma visão sobre a Laodiceia. Era um centro universitário de medicina da época. Portanto, vocês imaginam a importância dessa cidade. Laodiceia ficava numa região que era formada por 3 cidades: a cidade de Colossos, a cidade de Hierápolis e Laodiceia. Colossos tinha umas fontes de águas frias e que eram enviadas, já que Laodiceia tinha muito dinheiro, eles fizeram aquedutos, então a água era enviada, a água fria que vinha de Colossos até Laodiceia. Já Hierápolis tinha fontes de águas termais, por causa de um certo vulcão, então a água saía muito quente. E então a cidade de Laodiceia comprava essa água, vinha pelo um aqueduto até chegar na cidade de Laodiceia. Então, por um lado tinha água fria, por outro lado tinha água muito quente. Então, a junção daqueles 2 aquedutos produzia uma água morna. E mesmo que não produzisse água quente, chegaria morna, e água fria chegaria morna também. Por isso, esta expressão que Jesus está dizendo: não és quente e não és frio, és morna, e eu estou a ponto de vomitar-te. Bom, explicando isso sobre a igreja de Laodiceia, eu quero compartilhar então com os irmãos quando deixamos Deus nauseado com a nossa vida espiritual. Dessa experiência da igreja, nós vamos agora aplicar a nossa vida neste último momento da nossa série
turismo na Ásia Menor. Primeiro, deixamos Deus nauseado quando dizemos conhecer a Cristo, mas não temos uma vida de testemunho. Olha o que diz o versículo 15. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O que quer dizer isto? É essa comparação que o Senhor Jesus faz com a situação geográfica e com a situação econômica da cidade. Eles podiam pagar, então podiam trazer a água de onde quisesse. Eles teriam em abundância essa água, já que eles podiam comprar, eles podiam pagar a cidade que fornecia aquela água, porque dinheiro eles tinham, porque eles eram ricos do ponto de vista material. Imagine, eu vou só para exemplificar para você. Digamos que você precisasse de um cirurgião para lhe operar de alguma forma, alguma coisa talvez na cabeça, mas esse cirurgião tem um cirurgião, acontece que ele nunca fez uma cirurgia. E ele já leu tudo, já estudou tudo sobre cirurgia, mas nunca fez uma residência e nunca participou de uma cirurgia. E ele de repente disse, ele vai fazer uma cirurgia, você faria essa cirurgia com esse cirurgião? Você no mínimo diria, não, você não vai colocar a mão em mim. Porque você não tem prática, você pode ter conhecimento, mas você não tem uma vida prática. Bom, algumas pessoas vivem desta maneira. Mornidão espiritual em Laodiceia devia-se ao apego à riqueza. Eles conheciam muito sobre Jesus, mas não viviam a vida de Jesus. Eles conheciam muito sobre a salvação, eles conheciam sobre a morte e ressurreição de Jesus, mas não tinham vida abundante. Por isso Deus diz, vocês estão mortos na fé. Eu não aguento, eu estou a ponto de vomitar vocês, ou seja, eu não estou aguentando, vocês estão me causando enjoo, eu estou a ponto de jogar para fora vocês. Deixamos Deus nauseados quando não reconhecemos a nossa condição diante dele. Versículo 17, diz assim, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. É desta forma que Deus reage a essa autossuficiência da igreja de Laodiceia, dos cristãos de Laodiceia. A Bíblia conta uma história sobre Davi, que cometeu um adultério. Forçou a morte do marido de sua amante, de Urias, e ele escondeu tudo, estava tudo muito bem, já tinha um filho daquela união, mas o pecado muitas vezes cega. E o que acontece com Davi é que Deus levanta um profeta chamado Natã e vai lá e diz, olha, observa no teu reino, tinha um pastor aí, cara, que tinha 10 ovelhas, e tinha um que tinha apenas uma ovelha, e contou essa parábola, mas aquele que tinha 10, foi lá, pegou aquele que tinha um e matou, e tomou a sua ovelha. Davi ficou enfurecido, porque ele não entendia a palavra de Natã. Deus sabia muito bem, mas Davi fica aí. Onde foi que aconteceu? Ele disse, foi no teu reino. Eu vou matar esse sujeito, dizia Davi, que fez um negócio desse. Esse negócio desse é muito errado. E Natã disse, foi você que fez isso. Quando você mandou Urias lá para frente da batalha, ele morreu e você assumiu a esposa dele. Você foi o ladrão desta ovelha. Quando nós achamos que estamos bem, e há muitas pessoas
podem estar vivendo desta forma, não perceberam a sua miséria, acham que estão bem espiritualmente, acham que têm toda a riqueza, têm todo o status, chegaram a um momento da vida em que, vamos usar a expressão, estão por cima da carniça. Mas Jesus olha para aquelas pessoas e diz: e vocês nem sabem que são infelizes, são miseráveis, são pobres e se dizem ricos, são cegos e tem até colírio na cidade de vocês. Vocês têm uma vida fashion, mas andam nus. Ou seja, Jesus olhava não a aparência, mas ele olhava o coração daquelas pessoas, como ele olha o nosso coração. A Bíblia também relata a história de Abraão. Quando chega no capítulo 22, depois de toda uma história de dependência de Deus, nasce Isaac, e a vida ia muito bem. E quando Deus diz, o capítulo 22 de Gênesis começa da seguinte forma: e depois destas coisas, pois Deus Abraão aprova. E Deus disse a Abraão: toma Isaac, o teu único filho, a quem tu amas, leva a terra de Moriá e oferece ali em sacrifício a mim. E Abraão levou Isaac. Em dado momento ele abandona os seus funcionários, ele segue com seu filho, a ponto do filho perceber que tinha lenha, tinha fogo, tinha uma faca arredondada, pronto para matar um cordeiro, mas não tinha um cordeiro para o sacrifício. E a história conta que Abraão chegou a amarrar o filho, chegou a colocar lenha, amarrar o filho, e ele já ia imolar o filho, e Deus interviu na história. E Deus disse: agora sei que tu me amas, pois não negaste o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. E aí Deus providenciou um cordeiro e fizeram o sacrifício. Louvado seja o Senhor. O que eu quero dizer para você, e essa história de Abraão pode concluir exatamente olhando para a história de Laodiceia. Onde está o seu tesouro? Aí está também o seu coração. A igreja de Laodiceia achava que tinha muito. Os cristãos achavam que tinham tudo e que não precisavam nem de Deus. E, no entanto, estavam deixando Deus com náuseas. Deixamos Deus nauseado quando insistimos em não ver o agir de Deus. Versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Às vezes insistimos em não ver o que Deus está fazendo, e temos olhos, mas não temos a visão espiritual. Escuta, a Bíblia conta muita história, histórias muito bonitas, e a história que eu vou contar está em Marcos capítulo 4, 46 em diante. É a história de um homem chamado Bartimeu. A grande verdade é que aquele homem era cego. Todas as pessoas sabiam que Jesus fazia milagre, fazia sinais. E Bartimeu estava ali na entrada da cidade, próximo a Jericó. E Jesus vai passando com aquela multidão agitada, as pessoas entendiam, mas olhavam para Jesus e diziam: é um mestre. Olhavam para Jesus e diziam: é um bom pregador, é um homem que faz milagres, é um homem que dá sinais. Mas Bartimeu, que era cego, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas disseram: para, você está incomodando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita, e as pessoas tentam impedi-lo, mas ele grita: Jesus, filho de Davi, porque ele está reconhecendo que
esse filho de Davi é o Messias, é um dos títulos do Messias, é Deus encarnado, é aquele que viria para salvar o povo. Este homem cego de Marcos capítulo 4 tinha muito mais visão de que toda a multidão. E Jesus o chamou, e Jesus o curou, aleluia, louvado seja o Senhor. A igreja de Laodiceia tinha olhos muito bons, e se tivesse algum problema, eles tinham um colírio e tinham uma medicina avançada para a sua época, mas não tinham uma visão espiritual, uma visão focada em Deus. Eles precisavam abrir os olhos para a fé, os olhos para Deus. Deixamos Deus nauseado quando não reconhecemos que somos disciplinados por Deus. E o que é interessante, que o versículo 19 coloca a disciplina como uma declaração de amor. E observe bem, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Você pois zeloso e arrepende. Quando Jesus fala a esta igreja que ele vai disciplinar, ele faz uma declaração de amor. Eu disciplino porque eu os amo. E a Bíblia sempre anuncia que Deus nos ama com amor eterno. Que Deus nos ama com amor que não tem começo nem fim. E quando Ele nos disciplina, quando Ele nos coloca à prova em alguma situação, saiba, Ele está demonstrando o seu grande amor para conosco. Aleluia! Mas esses cristãos que estão aqui, não estão vendo nada disso. É preciso Jesus dizer, eu os amo, por isso eu os disciplino. Você ou eu podemos esperar a disciplina de Deus ao pecarmos. E assim, Deus vai estar demonstrando o amor. Eu sempre digo que Deus, Ele perdoa o pecado, mas Ele não tira as consequências do pecado. Então, as consequências, às vezes, nós vamos sofrer uma vida com as nossas escolhas erradas. Esses cristãos deixavam o pecado como outras prioridades na sua vida. Eles, como diz Efésios capítulo 4, versículo 30, eles passaram a entristecer o Espírito Santo, porque para eles o importante era a riqueza. Para eles, o importante era ter, o importante era se vestir bem, de maneira fashion. O importante era demonstrar a sua grandeza. O importante é saber que a água podia chegar lá, através dos aquedutos, e eles não teriam falta de nada. O importante era saber que o dinheiro deles podia reconstruir a cidade, quantas vezes ela fosse destruída por um terremoto, ou até por uma guerra. Mas eles não deram importância a saber que Deus estava ao alcance. Eles perderam aquilo que chamamos de intimidade com Deus. Olha o versículo 20 como diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós costumamos citar esse versículo para evangelizar pessoas, né? Mas eu quero dizer para você que crentes precisam também ouvir isto. Muitas pessoas deixam Deus fora da sua vida. Muitas pessoas deixam Deus fora das suas decisões. Muitas pessoas deixam Deus fora dos seus projetos, fora do seu alvo. Muitas pessoas se distanciam dos propósitos de Deus. Muitas pessoas que prometeram seguir ao Senhor, que prometeram ser discípulos fiéis ao Senhor e se distanciam, passam a viver uma vida espiritual miserável, aquilo que aqui o texto está chamando uma vida morna espiritualmente, a ponto de causar náuseas em Deus.
Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. São segredos de Deus, que Deus promete nos revelar àqueles que têm intimidade com Ele. Uma igreja sem Cristo é como uma noiva que vai para uma viagem de lua de mel, mas ela vai só, ela não leva o seu noivo. O ano passado, eu vi um fato que eu achei muito interessante. O casal estava com o seu casamento marcado e tudo certinho, vamos fazer a festa. Isso foi no comecinho do ano. Vamos fazer a festa e tudo muito bem planejado. Mas dias antes do casamento, o noivo desistiu do casamento, desistiu da noiva. Comunicou, conversou, abriu o coração, mas para surpresa de todos, a noiva manteve o casamento, mas sem o noivo. E ela fez uma grande festa, entrou vestida de noiva, entrou com o pai, todos os convidados ali presentes, mas ela estava só. Um casamento, no mínimo, curioso. Algumas pessoas vivem desta forma, espiritualmente, só, distantes de Deus. Vive uma vida espiritual morna, deixando Deus de lado. Deixamos Deus nauseado, depois de resgatados, quando nos recusamos a crer que somos vencedores em Cristo. Olha o que diz o texto no versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Meu querido, minha querida, Deus não está fazendo nenhuma promessa para você enriquecer aqui. Deus não está fazendo nenhuma promessa para a prosperidade. Deus não está fazendo nenhuma promessa para conquistas de bens materiais. Muito pelo contrário. Jesus está dizendo e dando uma palavra dura de admoestação. João está escrevendo aquilo que Jesus está ordenando para aqueles cristãos. Ele deixa uma mensagem de esperança. Só tem um jeito para vocês, é saber que eu sou vencedor. Do ponto de vista humano, Jesus foi um fracasso, porque ele nasceu para ser rei. Do ponto de vista humano, ele foi condenado, foi traído por um dos seus seguidores, foi julgado injustamente, foi condenado e assassinado. Do ponto de vista humano, ele foi um fracasso. Do ponto de vista de Deus, se você pegar toda a Bíblia, o projeto de Deus era entregá-lo ao Senhor, agradou Moelo, quando der a vida dele em resgate de muitos. Aleluia. Mas estes cristãos só vão entender o que é ser vencedor quando compreenderem o sacrifício e o amor de Deus por eles. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas de idolatria que era comum em outras igrejas, em outras cidades. Esta igreja que se achava rica e forte foi criticada por seu orgulho, sua autossuficiência. Exaltou-se em vez de se humilhar diante do Senhor. Para os cristãos de Laodiceia, Jesus não era bem-vindo. Precisava que ele batesse a porta. Precisava que eles abrissem. Agora eu quero dizer para você, Jesus é bem-vindo na sua vida. Jesus é bem-vindo na sua família. Jesus é bem-vindo na sua história, ou você continua com uma vida miserável, morna, causando náuseas em Deus, enjoo em Deus. Você pode dizer que sua vida tem dado prazer a Deus? Fique com esta palavra nesta noite. Que o Senhor os abençoe.
Abençoe você, meu irmão. Abençoe você, minha irmã. Fique na paz do Senhor. Os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo no mais mar, profundo mar, nas alturas do nas céu, alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande seja louvado. Nós vamos orar nesse momento. E vamos orar por alguns pedidos que nós temos no nosso grupo aqui da igreja, o grupo de oração. Vamos interceder. Pai, no nome de Jesus, te louvamos porque nestas últimas 7 mensagens o Senhor nos desafiou a praticar, ó Pai, a viver um cristianismo comprometido contigo, Pai. A viver não só a salvação, mas o senhorio de Cristo na nossa vida. Um relacionamento íntimo, pessoal e intenso com o Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nesse momento queremos buscar a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que está acompanhando esta transmissão. Te louvamos, Senhor. Agora pedimos a tua bênção especial sobre a dona Filomena, mãe do Leander,
Nós pedimos que o Senhor a abençoe e recupere a tua serva, cuidando da sua saúde. Também a cirurgia da Loide, ó Pai, a irmã da Ney, que o Senhor tome nas suas mãos. Em nome de Jesus. Nós queremos confiar também o nosso colega, pastor Wellington, ali de Campinas, que está internado com a Covid, está entubado, a sua família está ansiosa. Nós pedimos a tua misericórdia em nome de Jesus. Nós colocamos em nome de Jesus a nossa missionária, o Raimundo, seu esposo, sobretudo a Neia, que está internada, que o Senhor abençoe, restaurando em nome de Jesus. Nós queremos orar também pela dona Rita e seu custódio, os pais do nosso colega, pastor Galdino, que estão também internados ali em Belo Horizonte e que estão em situação grave. Pedimos a tua misericórdia. A tua misericórdia, Senhor Deus, sobre o Fernando, a Érica e o seu filho Guilherme, são os sobrinhos do nosso presbítero Juliano. Nós entregamos as tuas mãos, estão ali em Mogi das Cruzes também com a Covid, em nome de Jesus, ó Pai. Nós entregamos nas tuas mãos também esse momento que o nosso país vive, onde os hospitais estão sobrecarregados, onde tem faltado oxigênio, onde tem faltado material hospitalar. Em nome de Jesus, entra com a tua providência, entra com a tua providência também sobre as vacinas, ó Pai, em nome de Jesus, e também que o povo possa obedecer às decisões de seus governos, até que todos estejam em segurança, em nome de Jesus, ó Pai. Nós entregamos as famílias nas tuas mãos, nós entregamos as famílias dessas 290 mil pessoas que foram ceifadas dentro do nosso país, ó Pai. Conforta e consola esses lares que estão com saudades e a dor, a impotência diante das perdas, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos pelos nossos médicos, enfermeiros, pelos caminhoneiros que estão conduzindo os equipamentos necessários para o combate à Covid. Oramos, Senhor, por aqueles que estão servindo na limpeza dos hospitais, em nome de Jesus, na administração, em nome de Jesus, misericórdia, ó Pai. Agora, Senhor, que tua bênção nos acompanhe, e que o Deus da paz, que trouxe a Jesus Cristo dentre os mortos, nos acompanhe em toda a sua graça, bondade e misericórdia, hoje e até que Jesus Cristo venha. Amém. Deus abençoe a você, meu irmão. Deus abençoe a você, minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus.